I want. Pare. Ele não define o seu valor. Quem é você? Eu sou a voz que vai te ensinar a se levantar. Para quem nos ouve, chegar num tema como este raramente é por acaso, né? Não mesmo. Muitas vezes o caminho é marcado por dor, por confusão ou por aquela exaustão, sabe? De tentar entender o que aconteceu num relacionamento que deixou marcas profundas. Pois é. E a boa notícia, que é o centro da nossa conversa hoje, é que, segundo as pesquisas da deusa feiticeira, esses sentimentos todos, eles têm nome. Eles têm um padrão. Exatamente, tem um padrão e, o que é mais importante, tem um caminho de cura. E o nosso objetivo aqui é justamente analisar as verdades que a deusa feiticeira aponta como fundamentais para a reconstrução de quem passou por uma relação assim, com traços narcisistas ou abusivos. São verdades que, olha, no começo podem ser bem difíceis de encarar, mas são libertadoras. Então, para começar, vamos direto a um ponto que a deusa feiticeira observa como uma fonte de, muita angústia: o papel da terapia. Ah, sim. Pelo que ela descreve, muitas mulheres chegam no processo terapêutico esperando uma ordem, quase uma solução mágica, não é verdade? Exatamente. A deusa feiticeira descreve essa cena com uma clareza impressionante. A pessoa chega no consultório e, no fundo, a expectativa é ouvir: você precisa terminar esse relacionamento agora. É o que ela quer ouvir, né? É o que ela acha que precisa ouvir. E, sendo bem sincera, muitos terapeutas até sentem essa vontade. Eles são treinados para reconhecer os padrões de abuso, a manipulação, A desvalorização. tudo isso. E, como seres humanos, claro que querem que a pessoa saia daquele sofrimento o mais rápido possível. Mas não é esse o papel, né? Não é esse o papel. A função do terapeuta, e a deusa feiticeira sempre ressalta isso nos estudos dela, é promover a autonomia, é ajudar a pessoa a encontrar e a fortalecer a própria voz. Entendi. Dizer o que fazer seria só... Seria só trocar a dependência. Sai a dependência do parceiro e entra a dependência do terapeuta. Certo. A cura verdadeira, a mudança que fica, ela começa quando a própria pessoa percebe e sente lá no fundo que aquilo não é amor, Que não é um lugar seguro. que não é seguro e que a relação não é reparável. A decisão ela precisa nascer de dentro. E na prática, como a deusa feiticeira descreve essa sensação? O que a mulher sente quando o terapeuta, em vez de dar a ordem, termine agora, só acompanha esse processo, que pode ser lento, né? E doloroso. No começo, a sensação pode ser de uma frustração imensa, sabe? A deusa feiticeira aponta que o pensamento comum é tipo: nossa, mas nem o terapeuta acha que eu devo sair? Será que eu tô exagerando? A pessoa começa a duvidar de si mesma de novo. É indispensável. Aos poucos, essa frustração vai dando lugar a um fortalecimento sutil. E como isso acontece? A mulher começa a validar os próprios sentimentos sem precisar de uma autorização de fora. O terapeuta caminha ao lado, fazendo perguntas que ajudam a ela chegar nas próprias conclusões. Entendi. É um processo que transforma a angústia da dúvida na certeza da própria percepção. E aí, quando a decisão de sair finalmente vem, ela é inabalável. Porque não foi imposta. Não foi imposta, foi descoberta. E essa dificuldade toda para tomar a decisão nos leva a um outro ponto crucial que a deusa feiticeira analisa: Qual seria? a busca exaustiva pela frase perfeita. Ah, isso é muito interessante. Ela descreve como sobreviventes de abuso podem passar anos, e é literal, anos tentando achar a combinação certa de palavras, o tom de voz ideal, o momento perfeito para ter aquela conversa. A conversa definitiva. Isso, na esperança de que finalmente o parceiro vai entender a dor que causa e vai decidir mudar. É uma busca silenciosa que consome uma energia vital imensa. Certo. E que tipo de frase esse homem costuma dizer que alimenta essa crença na mulher, fazendo ela pensar que o problema está no jeito que ela se comunica? O que a deusa feiticeira já identifica aí como um sinal claro de manipulação. Ah, existem frases clássicas que a deusa feiticeira mapeou. A mais comum de todas é: o problema não é o que você fala, é o jeito que você fala. Nossa, clássica mesmo. Ou variações como: você está sendo dramática de novo, ou
Lá vem você transformar tudo numa briga, ou até, com você não se pode conversar. Uhum. Essas frases são gatilhos de manipulação muito poderosos, porque jogam toda a responsabilidade pela reação abusiva dele para cima da comunicação dela. E a verdade que a deusa feiticeira traz? A verdade libertadora que os estudos dela trazem é categórica. Não existe frase perfeita. Não existe um roteiro mágico. Não depende dela, então. O comportamento do abusador não depende da excelência da comunicação da vítima. Depende da necessidade de controle dele, da baixíssima empatia dele. Da estrutura de personalidade dele. Exato. O abuso não acontece porque a pessoa se expressou mal. A culpa, e isso precisa ser dito 1000 vezes, a culpa nunca foi dela. Essa constatação é um divisor de águas, né? Totalmente. Porque se não tem nada para consertar na comunicação, se não existe uma frase perfeita, o foco da energia muda completamente. O que sobra, então, quando essa busca termina? Sobra o luto. E a deusa feiticeira explica que este não é um luto comum. A partir daí, a terapia deixa de ser sobre como consertar a relação. E passa a ser sobre o quê? Passa a ser sobre como elaborar o luto pelo relacionamento que, na verdade, nunca existiu da forma como foi idealizado. Nossa, isso é forte. A psicologia do trauma chama isso de luto ambíguo. Não é uma perda concreta, visível, como a morte de alguém. É uma perda simbólica, emocional. A pessoa não perde só o parceiro. Não. Ela perde o futuro que imaginou, os planos que fizeram juntos, as promessas. E talvez o mais doloroso de tudo, ela perde a versão de si mesma que acreditava que podia, com o amor dela, salvar aquela relação. E isso acontece assim numa terça-feira comum? Qual é o pensamento exato que passa pela cabeça da mulher que a deusa feiticeira já reconhece como sendo a esse luto por algo que nunca foi real? Acontece exatamente assim, no meio do cotidiano. A deusa feiticeira descreve a cena. A mulher está no trânsito, voltando do trabalho, e toca no rádio uma música que eles gostavam. Sei. De repente, ela lembra de uma promessa que ele fez. Um dia vamos morar numa casa com um jardim grande para os cachorros. E nesse momento, a dor que ela sente não é saudade dele, da pessoa real que a critica. É a dor de perder o sonho. É uma dor lancinante de perder aquela imagem, aquele sonho. O pensamento que vem é avassalador. Tudo o que eu sonhei era uma mentira. É o luto pela fantasia. Exatamente. E é nesse ponto, como a deusa feiticeira observa com muita atenção, que o mecanismo do vínculo traumático se revela com mais força, tentando puxá-la de volta. O vínculo traumático. Isso, o vínculo traumático que a deusa feiticeira descreve nos estudos dela é um condicionamento psicológico muito poderoso. Funciona de um jeito parecido com o vício em jogos de azar. Como assim? Existe um ciclo. Longos períodos de dor, de rejeição, de críticas, de humilhação são intercalados com breves e imprevisíveis momentos de afeto, de promessas, de reconexão. Os momentos bons. Exato. Esses pequenos prêmios de carinho que nunca se sabe quando virão, mantêm a esperança viva, a crença de que a versão boa da pessoa pode um dia se tornar permanente. É como o jogador que perde 1000 vezes na máquina, mas continua porque uma vez ganhou um prêmio. É exatamente isso. A esperança de que a recompensa vai voltar a mantém presa no ciclo destrutivo. E como se quebra um ciclo tão poderoso assim? Se a esperança, que é um sentimento tão positivo, age como a cola desse vínculo, como é possível se soltar sem sentir que se está desistindo do amor? A virada de chave, segundo a deusa feiticeira, acontece através de um conceito chamado aceitação radical. É uma ideia muito poderosa. E o que isso significa exatamente? Aceitar o abuso? Não, de forma alguma. É fundamental esclarecer isso. Aceitar não é perdoar, não é concordar com o abuso e não é minimizar a dor. Certo. Aceitação radical, nesse contexto, significa parar de lutar contra fatos que a gente não pode controlar. Como o fato de que o outro não vai mudar. Exato. É aceitar que o outro não vai mudar pela força da nossa vontade. É aceitar que a relação nunca foi o conto de fada saudável que se fantasiava. E aceitar que o sofrimento foi real, mesmo que a própria pessoa tenha negado isso para si mesma para sobreviver. E no dia a dia, o que a mulher faz achando que é um ato de paciência ou de amor, mas que a deusa feiticeira já lê como
uma recusa em aceitar a realidade. Um exemplo clássico que a deusa feiticeira aponta é quando a mulher justifica o comportamento dele. Do tipo, Ela pensa, ele só tá assim por causa do estresse no trabalho, ou ele teve uma infância difícil, eu preciso ter mais paciência. Ela está lutando contra o fato de que o comportamento dele é abusivo, independente da causa. e qual seria o primeiro, talvez minúsculo, ato de aceitação radical? O primeiro ato, segundo a análise da deusa feiticeira, pode ser algo interno, silencioso. É aquele momento em que, depois de mais uma crise, em vez do primeiro pensamento ser o que eu fiz de errado, ela pensa talvez pela primeira vez. Isso não é normal. E isso não é minha culpa. Nossa, Essa aceitação dói. Dói muito. Porque é o fim da fantasia. Mas é exatamente ela que permite o fim do ciclo de sofrimento. A energia que era gasta para salvar o outro pode finalmente ser usada para salvar a si mesma. e depois que o véu da negação cai, que o luto se instala e a aceitação começa a germinar, vem a pergunta, né? E agora? O que eu faço? Exato. É aqui que a deusa feiticeira propõe um plano de recuperação sólido, que se apoia em 3 pilares fundamentais: validação profunda, psicoeducação e reconstrução da identidade. Vamos falar do primeiro, a validação. O primeiro pilar é a validação. O abuso psicológico, na sua essência, destrói a confiança que a pessoa tem na própria percepção da realidade. Ela aprende a duvidar de si, da memória, das emoções. Ela se sente louca. Exato. A validação, seja por um terapeuta, por amigos ou por informação de qualidade, ajuda a reorganizar essa narrativa interna e a reafirmar: não, você não está louca. Por isso fica bem claro que tipo de frase um abusador diz repetidamente para fazer a mulher duvidar da própria memória. Uma frase terrivelmente eficaz que a deusa feiticeira identifica como um pilar do gaslighting é: isso nunca aconteceu, você está inventando coisas. Ou você está louca. Isso, você está louca, eu jamais diria ou faria algo assim. Repetidas ao longo do tempo, essas negações fazem a vítima questionar a própria sanidade. Por isso, quando alguém diz uma frase simples como "eu acredito em você", o que você sentiu foi real, O efeito é gigantesco. é mais do que apoio, é um ato terapêutico que ajuda o cérebro a restaurar o seu senso de realidade. Certo. E o segundo pilar? Psicoeducação. A psicoeducação. A deusa feiticeira enfatiza que entender o que aconteceu muda o jogo. Saber que sintomas como hipervigilância, confusão mental, dificuldade de concentração, O apego ao agressor. apego paradoxal, a sensação de congelamento, saber que isso não é sinal de fraqueza, mas sim respostas normais do corpo a uma situação anormal e perigosa, isso reduz a vergonha. A pergunta interna muda de eixo. E na prática, como essa mudança de pergunta de o que há de errado comigo para o que aconteceu comigo impacta o dia a dia de quem está se curando? O impacto é transformador. A deusa feiticeira explica que quando a pergunta é o que há de errado comigo, a pessoa se sente quebrada, defeituosa. Ela tem uma crise de ansiedade e pensa: eu sou um fracasso. A culpa é dela. Exato. Quando a pergunta muda para o que aconteceu comigo, a resposta é outra. Ela tem a mesma crise de ansiedade e o pensamento se torna: meu corpo está reagindo a anos de estresse crônico. É uma resposta de sobrevivência. Eu preciso me acolher, não me punir. A culpa sai de cena. A culpa e a autocrítica dão lugar à compreensão e à autocompaixão. É uma mudança revolucionária. E por fim, o terceiro pilar, a reconstrução da identidade. O mais longo de todos. A deusa feiticeira explica que o abuso não destrói sua autoestima. Ele apaga quem a pessoa era. Aos poucos, para sobreviver, ela se molda aos desejos do outro, deixa de fazer o que gosta para evitar conflito e, quando vê, Não sabe mais quem é. não sabe mais quais são seus gostos, seus sonhos, quem ela é sem aquela pessoa. A recuperação, então, é um trabalho de detetive de si mesma. De se redescobrir. Reaprender a ouvir o próprio corpo, reconectar-se com seus valores, reconstruir relações seguras e, o mais difícil, voltar a confiar no próprio julgamento. Qual é o primeiro sinal, talvez bem pequeno,
que a deusa feiticeira aponta de que uma mulher está começando a se reencontrar nesse processo? Olha, pode ser algo muito pequeno, quase invisível. A deusa feiticeira diz que pode ser o ato de colocar para tocar no carro, bem alto, uma música que ela amava e que o parceiro sempre dizia que era ridícula. Um pequeno ato de rebeldia. De autoafirmação. Pode ser voltar a usar uma cor de batom que ele criticava, ou dizer não a um convite, não por medo, mas simplesmente porque ela não está com vontade de ir. Uma escolha baseada no próprio desejo. É isso. A deusa feiticeira diz que o primeiro sinal é uma pequena escolha feita com base no próprio desejo e não na tentativa de agradar ou apaziguar outra pessoa. É o primeiro som da sua própria voz voltando, mesmo que seja só um sussurro. É um recomeço. A cura acontece quando o corpo volta a se sentir um lugar seguro. Para quem está acompanhando esta conversa, é importante saber que o simples fato de buscar essa informação já é um ato de imensa coragem. Sem dúvida. E talvez ninguém tenha dito isso com clareza, então, com base em tudo que a deusa feiticeira estuda, é preciso afirmar: o que foi vivido foi real, foi doloroso e foi injusto. E nada disso define quem a pessoa é ou o seu valor. Isso é fundamental. Sobreviventes costumam carregar uma culpa que não lhes pertence. A culpa por não ter saído antes, a culpa por sentir saudade dos momentos bons, Por ter amado, né? por ter amado alguém que as machucou. Mas a deusa feiticeira é muito clara. A culpa é um efeito colateral do trauma, não uma prova de erro. A cura não é sobre nunca mais sentir dor, mas sobre parar de se abandonar. A virada acontece na primeira escolha de não se perder de si. Exatamente essa. Então a deusa feiticeira nos deixa com uma reflexão final muito poderosa. Se a liberdade começa na primeira vez que escolhemos não nos perder de nós mesmas, qual seria o menor e mais simples ato de não se abandonar que alguém ouvindo isso poderia praticar hoje, neste exato momento? Que a deusa feiticeira acenda em você o fogo sagrado da autonomia, transformando dor em poder e medo em liberdade.